Amém? Abra sua Bíblia em Salmo 56, no verso de número 8. Aleluia. Glória a Deus. O pessoal tá rápido mesmo da mídia ali, hein? Aleluia. E a palavra de Deus diz o seguinte: conhece bem todas as minhas angústias ou minhas andanças, recolhesse minhas lágrimas num jarro ou em um odre, em teu livro registraste cada uma delas. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, eu te agradeço, Deus, por esse momento. Pai, eu te peço que aquilo que flui, Pai, de mim, que caia no mar de esquecimento, mas aquilo que vem do Senhor, Deus, que frutifique cada vez mais no coração do meu irmão. Pai, que o Senhor encontre um solo, Pai, frutífero, Senhor, e que aquilo que for ministrado hoje, Pai, permaneça, Pai, dias e dias, Pai, no coração do meu irmão. É isso que eu te peço nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, é muito interessante ver como o Espírito Santo age. A gente viu, ao longo desses últimos meses, a gente sempre envolvido com temas aqui do Legacy, amém? A gente viu sobre equilíbrio, quem estava aqui na pregação do equilíbrio, amém? A gente viu sobre avançar, a gente viu vários outros temas a respeito de várias coisas que a gente precisa avançar, amém? E esse mês a gente não tem um tema específico, mas é muito interessante ver como o Espírito Santo age, porque semana passada o nosso pastor, ele pregou aqui, e quando eu vi ele pregando, eu falei: Deus, é muito parecido aquilo que o Senhor está ministrando no meu coração também. É muito interessante ver como o Espírito Santo age quando ele quer comunicar algo para a sua igreja, amém? E então nisso eu comecei a ministrar, e quando eu vi o Diego pregando, eu falei: nossa Deus, aquilo testificou no meu coração de uma maneira tão forte, porque o Senhor já estava falando comigo muitas coisas há alguns bons meses. E esse versículo, há mais ou menos 2 meses, saltou aos meus olhos. Eu vi 2 pregadores diferentes, em 2 contextos totalmente diferentes, na mesma semana, praticamente um dia após o outro, pregando exatamente esse mesmo versículo que eu acabei de ler para vocês. E um incômodo muito forte no meu coração, o Espírito Santo me impelindo. Ele falou: escreve tudo que você perceber sobre essas 2 pregações e coloca ali o teu sotaque, a tua forma. Só que aí eu coloquei, eu falei amém, descansei no Senhor. E aquilo ali foi ruminando no meu coração, falando comigo. E eu falava para Deus, e eu tinha certeza que Deus queria comunicar para vocês, mas eu falava: Deus, falta algo. Porque eu falava para Deus: Deus, antes de o Senhor subir pregadores ou o que for, o Senhor escolheu e chamou testemunhas. E nada vai fazer sentido se aquilo que está aqui, Deus, não for testemunha, e eu viver aquilo que eu quero falar para os meus irmãos. Porque antes do Senhor pregar para vocês, o Senhor já pregou para mim uns 2 meses, irmão. E, irmãos, eu vejo, talvez ali desde o começo do ano, algo me incomodando de uma maneira muito, muito forte. Nós temos recebido promessas, temos recebido palavras, temos recebido bênçãos, e amém, eu creio em tudo isso, é bíblico, amém? E eu creio que vocês vão avançar, vocês vão chegar. Só que eu tenho percebido algumas pessoas, quando enfrentam algum tipo de angústia, algum tipo de dificuldade, começa a se culpar, falar aonde eu errei, aonde eu caí, começa a entrar num lugar de condenação, e falando assim: Deus, eu escutei todo mundo falando isso para mim, por que minha vida está indo para a esquerda? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não ando numa linha reta? Eu estou vendo palavra em cima de palavra, mas comigo não está acontecendo, e começa a entrar num nível de desespero e de condenação, irmão, que isso não é de Deus. Mas eu estou vendo também pessoas vivendo num estilo meio dualista. Senhor, tu está no 3º céu, você cuida das coisas do céu, você cuida dos anjos, e daqui da minha vida no terreno cuido eu. Os meus problemas não pertencem a ti, aqui é eu. E existe esse dualismo de pessoas vivendo num mundo natural e achando que tem um mundo imaterial, e falando, separando o que é real e o que é espiritual. Mas, irmão, se eu te falar uma coisa, tudo foi criação de Deus, amém? Deus controla tudo. O dualismo é uma coisa que foi criada pelo homem. Irmãos, há mais ou menos no começo do mês de janeiro,
né, na semana do primeiro Legacy que a gente teve, né, desculpa, na segunda semana, eu estava num propósito e algo muito estranho aconteceu comigo naquela semana. Até hoje eu estou tentando ter palavras para explicar aquilo que aconteceu comigo. Eu acordei num dia extremamente bem, eu estava tranquilo, era uma semana normal, e um dia específico daquela semana, irmãos, parece que tudo virou de ponta cabeça. Eu comecei a sentir dores físicas, eu comecei a ficar doente, comecei a ficar assim, eu não estava conseguindo ter forças para subir uma escada, irmãos. E eu não comecei assim sem entender, e eu comecei a falar para Deus, outro dia eu vou pregar a tua palavra, Senhor, por que tu viraste o rosto para mim? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não consigo entender, Pai, eu não consigo orar, algo está fechado, o céu está fechado, por que eu estou aqui? Por que isso está acontecendo comigo? Não é nada, eu não estou doente, mas por que isso está acontecendo? E eu lembro, irmãos, eu falei para minha esposa assim de noite, eram umas 8 horas da noite, falei, amor, não estou conseguindo, eu preciso ir para a cama, eu não estou conseguindo ficar aqui, com meus olhos estão doendo, preciso descansar. E eu lembro que naquele mix de febre ali que eu estava na cama, e aí eu comecei a me ter várias visões ali, era mais ou menos umas 8 horas, e a minha esposa, muito sabiamente, ela ficou acordada, e ela ficou ali, irmãos, intercedendo, orando, buscando o Senhor. E quando foi mais ou menos umas meia-noite, eu lembro quando ela subiu as escadas, e no momento que ela estava subindo as escadas, eu falei para Deus, isso aqui não é seu, e eu não aceito isso para a minha vida, Senhor. Eu sei que o Senhor está comigo, o Senhor está aqui do meu lado. E nesse momento a Laura subiu, aquilo ali acabou, a gente dormiu, e eu dormi que nem uma criança. Aí eu acordei no outro dia, eu fiquei assim, o que aconteceu ontem? E eu tentando entender, e eu acordei, né? Eu costumo, né, acordar cedo, né, porque para mim, eu não consigo fazer nada no meu dia sem antes escutar a voz de Deus, ou seja, ler a palavra dele. Então eu acordo de manhã, pego minha Bíblia, vou ler, vou ter meu tempo, só eu e ele. Aí eu lembro de alguns bilhetes espalhados pela minha casa, minha esposa deixou alguns bilhetes, eu lembro de ver alguns assim, que você tenha um dia abençoado, que seu dia seja bom. Aí eu fui para o banheiro, eu tinha que esse banho renove suas energias, o Senhor está contigo. Mas teve um bilhete, irmãos, um bilhete que me chamou muita atenção. Tinha um bilhete assim no café, né, porque também um combustível para minha vida é um café, e estava lá, eu fui fazer o café para ler a palavra, e tinha uma frase exatamente assim: prepare um café junto a seu melhor amigo Jesus, consagre ele seu dia, compartilhe e agradeça, peça conselhos e ajuda. E esse, Jesus é seu amigo, mudou a minha vida. Irmãos, aí eu comecei a entender, eu falei, Pai, você estava comigo o dia inteiro ontem, você não virou os olhos. E aí eu fiquei, Deus, o Senhor não estava longe, o Senhor estava perto, eu estou bem, eu estou curado. Irmãos, junto desse bilhete, tinha um texto bíblico que eu vou ler para vocês, 2 Coríntios capítulo 5, no verso 14. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, ou em outras versões, constrange e controla. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para os que recebem sua vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensavam em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início, e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo, enquanto dizemos, reconcilie-se com Deus. Aí eu percebi, eu falei assim, Deus, o Senhor ignorou todos os meus pecados, o Senhor ignorou tudo aquilo, o Senhor ignorou aquela oração que eu fiz falando que o Senhor me abandonou e o Senhor me reconciliou com você. Então Jesus é meu amigo? Irmãos, isso é muito poderoso. Irmãos, hoje é isso que eu quero falar para vocês. Ofereça suas lágrimas a seu melhor amigo. Ele conhece todas as suas angústias.
Ofereça as suas lágrimas para Ele. Ele está registrando, Ele está vendo cada uma delas. E na nossa fragilidade, irmãos, é onde a gente mais aumenta a nossa conexão com Deus. E como consequência disso, aumentamos a nossa fé. Sempre depois de vermos alguém passar por alguma situação, vemos a diferença dela após disso. As lágrimas, as angústias, essas situações têm o poder de nos forjar. Amém? E, bem, isso me lembra muito o episódio do mar agitado. Em Marcos 4, aquela história conta que Jesus, ele dá uma ordem: atravessemos para o outro lado. Ele não faz um simples convite, ele não fala se vocês quiserem, ele só dá uma ordem: atravessemos. E os discípulos se preparam, ele entra no barco, e a gente sabe que ali começam as ondas, olhando para o barco, puxando o barco para lá, puxando o barco para cá. E a gente vê os discípulos começando a ficar desesperados, e eles falam assim: meu Deus, nós vamos morrer. E vocês sabem o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo no barco. E eles chegam em Jesus e falam assim: mestre, não importa que nós perecemos. Aí eu imagino Jesus, ele acordando assim: eu estou no barco. Como assim? Vocês vão morrer? Eu estou aqui. Vocês esqueceram que eu que dei a ordem? É eu que estou no barco. Irmãos, entenda uma coisa: você só vai passar essas situações se você escolher estar no barco. Se você escolher andar com Jesus. E Jesus, eu fico imaginando ele pensando, ele fala: mano, eu estou no barco. Aí ele fala assim: mar, se acalma, vento, se aquiete. Aí os discípulos, no verso 41, olhavam um para o outro: que homem é este? Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, você vai precisar passar por certas coisas para você reconhecer a grandeza de Deus. Você vai precisar passar por algumas situações, e aí sim você vai entender quem é Deus na tua vida. Irmãos, e Jesus é tão incrível, Deus é tão incrível, que Ele, até mesmo a nossa lágrima, olhando para um lado natural, ela tem tantos benefícios. A nossa lágrima, irmão, ela libera, se você não sabe, uma endorfina e uma oxitocina, que ela pode trazer alívio para uma sensação, uma emoção, uma sensação que você está sentindo, e você começar a sentir bem-estar. Elas contêm uma propriedade, irmão, antibacteriana, que protege seus olhos. Irmãos, Deus é perfeito, Ele te cria de uma forma perfeita. Entenda que a lágrima mantém seus olhos hidratados para você enxergar melhor. Irmãos, eu quero que vocês entendam que Deus não é diferente às suas lágrimas. Ele é seu amigo, Ele está vendo cada uma delas. E eu quero contar algumas histórias aqui na Bíblia para que você entenda e você perceba que Jesus, Deus faz questão de mencionar as lágrimas. Eu quero falar agora aqui sobre Agar e Ismael. Para quem não conhece, às vezes você está visitando aqui pela primeira vez, eu vou dar só um pano de fundo aqui para que você entenda. Existe na história um homem chamado Abrão. E Abrão, ele recebe uma promessa de Deus, falando assim, uma palavra de Deus: sai da casa dos teus parentes, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de você uma grande nação. E Abrão vai, e no longo desse caminho acontece várias coisas. Deus aparece para ele e declara várias promessas para ele. E ele fala: como é que eu vou ser pai de nações se a minha mulher, Saraí, ela é estéril? Como que isso vai ser possível? E anos se passam, irmãos, e entenda que antes de ser gerado algo, ser gerada a promessa, Deus, ele precisa te gerar, e Deus estava gerando Abraão. Abraão precisava passar por aquele tempo também. E é interessante, Saraí, ela tenta dar um dibre aqui, né, um plano B para Deus. E ela fala assim: Abraão, eu tenho uma escrava aqui, né, chamada Agar, tenha relações com ela, quem sabe Deus me conceda um filho através dela. E naquela época, naquele contexto, a escrava, ela servia também como uma barriga de aluguel. Então, Abrão teve relações com Agar e teve um filho chamado Ismael. E a Bíblia fala que Saraí, ela rejeita Agar, rejeita Ismael, ela expulsa Agar, Agar volta para casa de novo, e aqui vai passando algum contexto, e até que chega o ponto que Deus, ele muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, muda o nome de Saraí para Sara, e toda a história que a gente já sabe, e Abraão tem o seu filho Isaque.
Aí começa a passar o tempo, Ismael ele começa a zombar de Isaac, né? Ele começa a tirar sarro ali de Isaac, e Sara ela fica com raiva e fala assim: eu não quero mais eles aqui na minha casa. E Abraão, com consentimento do Senhor, eles expulsam ele da casa, Agar e Ismael. E Agar ela sai no deserto com seu filho, e aqui é onde a gente se encontra na história. Gênesis 21, versículo 15. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi se sentar sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. O que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Dali onde ele está, levanta e o anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino, enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro. Aleluia. Irmãos, Deus, na sua infinita graça, Ele faz questão de mencionar o seguinte: Deus viu o choro do menino. Ele poderia ter falado assim: Agar, fica tranquilo, eu vou cuidar de vocês. Mas Deus, Ele fala assim: eu vi o choro do menino. Mais uma vez, Deus não é indiferente às suas lágrimas. E isso me chama tanta atenção, porque a gente vê a mãe ali no desespero, e Deus faz questão de falar que viu o choro do menino. Irmãos, eu lembro quando eu estava tendo um encontro real com o Senhor, de verdade mesmo. E o Senhor, a minha queixa para Deus naquela época era assim: Deus, eu sempre me senti sozinho, eu estava me sentindo sozinho, achei que o Senhor tinha me abandonado. E o Senhor, Ele começou a me dar flashbacks assim da minha vida. E o Senhor me deu uma visão exatamente do ano de 2012. Ele me lembrou de uma situação onde eu tinha orado com lágrimas. Irmãos, isso até é um pouco de tabu assim, talvez para um homem falar, mas na minha adolescência, na minha infância, eu sofri muito bullying. Mas talvez isso possa ser algo para você também. Eu não sei a sua história, então eu creio que isso possa estar mexendo com você também. E na minha infância ali, até os meus 12 anos, e talvez aquele ano ali foi o pior ano da minha vida. Isso, para vocês verem, eu falando com vocês, é um milagre tremendo, irmãos. Eu tinha muita dificuldade para falar. Era algo muito pesado, era tipo questões de apanhar, de chorar, de ficar desesperado. E eu lembro que naquele ano foi um ano que minha mãe é testemunha, ela ia muito na escola me buscar, porque eu não conseguia, ela nem sabia o que estava acontecendo. Eu falava que eu estava passando mal, mas na verdade, irmãos, é que eu tinha chorado tanto, eu tinha passado por tanta situação na escola, que eu não estava aguentando mais estudar. E aquele foi um ano muito pesado, e eu lembro que no final, num certo período daquele ano, eu ajoelhei do lado da minha cama, sem conhecer esse Deus que nós conhecemos, e eu só falei assim: Deus, eu acho que eu já ouvi falar teu nome, e eu quero falar para você, se você existe, com lágrimas ali chorando, que o Senhor me mude, faça alguma coisa, me leva, me tira daqui, faça algo. E eu lembro, irmãos, que no próximo ano, tudo sumiu. Aqueles meninos que zombavam de mim, todos foram embora. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que todo mundo sumiu. E eu comecei a viver um ano maravilhoso dali para frente. Irmãos, o Senhor, mais ou menos 8 anos depois, Ele estava fazendo lembrar: eu não fui indiferente àquelas suas lágrimas naquele dia. Eu não fui indiferente quando você era criança, eu não vou ser indiferente quando você é agora. Irmãos, isso é maravilhoso. É interessante que a Bíblia fala que depois que Deus falou com Agar, ela abriu os olhos e viu um poço. Irmão, lembra que eu falei que as lágrimas te fazem enxergar melhor? Irmãos, é como um colírio emocional após uma crise de choro, em uma oração na qual você se encontra em uma situação onde você não vê saída. A resposta mais plausível para isso, às vezes, irmão, é o choro, é o desespero. Irmãos, Deus não é indiferente ao seu choro, à sua angústia, aos seus problemas. Deus está com você todos os dias da tua vida. Entenda isso, irmãos, Deus está com você. Deus é maravilhoso.
E tem um outro personagem chamado Ezequias, em 2 Reis, capítulo 18, no verso 5, a gente é apresentado a esse rei Ezequias. E olha quem era esse cara. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele, e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias, ele era bem sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe pagou tributo. Derrostou os filisteus até Gaza e seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. Talvez eu vou usar as palavras aqui do nosso pastor. Esse cara era o cara. Ele era o top, mano. A gente está falando aqui que não existia um rei antes nem depois. Ele era o top. Ah, irmão, você já viu um cara que você falou assim, uma pessoa que você falou assim, mano, esse cara aqui, mano, é mó bênção. Ah, o cara tá voando, o cara, pô, é legal, é gente boa. Mas você já viu essas pessoas passando por algumas dificuldades? Eu já. Acontece, irmão, é para todos. Esse, irmãos, é o mundo caído que a gente vive. Irmãos, e Ezequias, né, a história conta que existia um profeta contemporâneo na época dele, chamado Isaías. Você deve conhecer Isaías. Isaías, ele recebe uma ordem do Senhor. Isaías chega até Ezequias e fala para Ezequias o seguinte: ó, a tua doença que você tá, Ezequias estava doente, a doença que você tá, você não vai sobreviver. Você não vai sobreviver. Prepara as suas coisas, coloca aí um substituto, você não vai passar dessa. Já era, game over. Ezequias, quando ele escuta aquilo, irmãos, olha o que Ezequias faz. 2 Reis, capítulo 20, no verso de número 2. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra de como te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, entende? Isaías nem chegou a sair. O Senhor falou com Isaías: volte a Ezequias, líder do meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Ah, irmãos, fala comigo: e vi suas lágrimas. Vou curá-lo, e daqui 3 dias você sairá da cama, irá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e essa cidade do rei da Síria. Defenderei essa cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Ah, irmãos, mais uma vez, Deus faz questão de falar: vi as suas lágrimas. Ah, irmãos, entenda uma coisa: Deus, ele nunca vai resistir a um coração quebrantado. Irmãos, as lágrimas em si, ela não tem um poder espiritual de atração, porque a Bíblia fala que realmente o Senhor não resiste a um coração quebrantado, mas automaticamente as suas lágrimas geralmente e provém daquele coração quebrantado que você tem. Salmo de número 51, no verso 16, diz que tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não queres holocausto, o sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Salmo 34, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e resgata aqueles de espírito oprimido. Ah, irmãos, entenda que as suas lágrimas, meu irmão, se tiver presa a um coração quebrantado, irmãos, Deus está olhando para elas. Deus, ele está vendo. Deus está vendo o seu choro quando você está na sua casa e ninguém está vendo. Deus está vendo o seu choro na faculdade. Deus está vendo o seu choro no trabalho. Deus está vendo aquela porta sendo fechada. Deus não é indiferente às suas lágrimas. Entenda, há um amigo, olha aí para você, olha para o seu lado. Jesus está sentado do teu lado, irmão. Irmão, Jesus não é indiferente às suas lágrimas. Ele conhece cada uma delas. E se você, irmãos, oferecer para o Senhor um coração quebrantado, Deus, ele está te pegando, irmãos, está te colocando nos braços e te levando cada vez mais perto dele e daquilo que você busca. Amém? Ah, irmãos, mas eu preciso te falar que também tem lágrimas que o Senhor não aceita. Como eu falei, o Senhor aceita um coração quebrantado,
Mas eu vou falar de um homem, irmãos, que com lágrimas ele implorou, mas ele não teve a resposta. Acho que muitos de vocês conhecem Esaú, amém? Esaú, para quem não sabe, é o irmão de Jacó, né? Abraão teve Isaac, Isaac teve Jacó e Esaú, ou seja, primeiro Esaú e depois Jacó. E a Bíblia fala que Jacó, ele sempre queria ser, e tinha nessa necessidade de ter a bênção. Ele fala, eu queria ser o irmão mais velho, eu queria que meu pai me amasse, eu queria ser esse cara, porque a Bíblia fala que Isaac amava Esaú mais do que Jacó. Ah, irmão, você já se sentiu rejeitado? Esse cara era rejeitado até pelo pai. Ah, irmãos, a palavra fala que Esaú, ele era um caçador, um exímio caçador, e Jacó era um cara pacato do lar, né? Até a mãe dele, Rebeca, gostava até mais de Jacó. E a gente vê um Esaú todo pomposo, irmão, que não ligava para as coisas, ele falava, eu sou o cara mesmo. E a gente vê esse cara um dia indo caçar, né? Esaú, ele sai para uma caçada, irmãos, e um detalhe da vida dele muda toda a rota. Tudo aquele que ele tinha, todas as bênçãos que ele tinha, mudou a rota dele, por conta de um prato de comida. Esaú chega desesperado, imagina daquele deserto, cansado, ele chega e vê Jacó cozinhando um ensopado de lentilhas, ele fala assim, ei, irmão, me dá um pouco. Aí Jacó fala para ele, eu te dou, mas peraí, antes você tem que me prometer que você vai me dar o seu direito de filho mais velho. Esaú, que não ligava para aquilo, falou assim, tá bom, eu só quero comer, me dá isso aqui. Irmão, saiba de uma coisa, Jesus não está longe, Jesus estava perto, Deus estava perto, Ele estava vendo toda aquela situação. Da forma que ele rejeitou aquilo que ele tinha, Deus também o rejeitou naquele momento, por um simples ato. E Hebreus, ele narra essa história. Hebreus 12, no verso 16, dizem, vigiem para que ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Irmãos, mais tarde, Isaac, ele já estava nos seus últimos dias cego, já não tinha mais tanto poder assim de discernimento, e ele fala assim, eu preciso abençoar meus filhos, eu preciso abençoar Esaú, prepara a melhor refeição que você puder para mim, vai à caça. Esaú vai, Rebeca, ela escuta aquela história, ela fala para Jacó, Jacó, é o seguinte, seu pai tem esses planos, vai lá, eu vou preparar um prato para você, e você entrega, vou fazer a melhor comida que seu pai gosta, e você vai chegar, você vai passar pelo seu irmão. E Jacó, ele se passa pelo seu irmão, e Isaac, resumindo a história, ele abençoa Jacó no lugar de Esaú. Só que entenda que lá atrás Esaú já tinha desprezado a bênção dele. E é muito interessante que Esaú chega e ele percebe toda aquilo que Jacó tinha tramado para ele. E aí nesse momento que a gente vê Esaú chorando, mas irmão, não era um choro de arrependimento, era um choro de remorso. Não tinha nada a ver com arrependimento. Ele começa a ter remorso, ele fala assim, eu vou me vingar do meu irmão. Irmão, já não tinha mais, o coração dele estava corrompido, irmãos. Entenda que existem choros que Deus, Ele não vai aceitar. Tenha um coração arrependido, um coração quebrantado. Jesus, irmãos, quando depois ele ser tentado, ele passa pelaquela situação no deserto, e ele começa a ir para as sinagogas ensinar. Ele vai para Nazaré, para a cidade de onde ele veio, e a palavra diz o seguinte, que ele está ali no templo, ele abre o livro do profeta Isaías, e ele lê exatamente a passagem de Isaías 61 no verso 1, e ele diz o seguinte, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres, Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram, que é chegado o tempo do favor do Senhor, e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, Ele dará uma bela coroa em vez de cinzas,
uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Jesus fala: eu vim para os de coração quebrantado. E naquele momento Jesus ele fecha o livro, ele fala: hoje essa profecia se cumpriu. E hoje aquele mesmo Jesus está aqui hoje, e Ele é teu amigo. Ele fala: eu vim para você, eu estou com você. Seu coração quebrantado, eu vim para você. A sua tristeza vai se tornar alegria. Amém? Aleluia, irmãos. Muitas vezes um coração quebrantado vem com lágrima, irmão. Vem com lágrimas. Jesus, Ele vê valor, irmão, nas suas lágrimas. Ele vê valor nelas. Até Jesus, irmão, eu gosto de falar que Jesus, ele se dá o direito de dar uma chorada no seu ministério. Quando ele está ali, né, naquela situação, né, quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala que ele chega, e ele vê todo mundo ali desesperado. E Jesus, ele sabia, ele tinha uma palavra que ele ia ressuscitar Lázaro. Irmãos, a Bíblia fala, quando ele vê tudo aquilo, fala que Jesus chorou. Irmãos, ele sabia o que ele ia fazer. E a palavra fala: vejam como ele o amava. Irmãos, ele não é diferente daquilo que tu está passando. Ele não é diferente das tuas dores. Jesus, irmãos, ele é teu amigo. Irmãos, saiba que Jesus, em João capítulo 15, ele declara: eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quanto vocês obedecem aos meus mandamentos, permaneçam no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele, eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Fala comigo: sua alegria transbordará. Sua alegria transbordará. Esse é meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida para os seus amigos. Vocês serão meu amigo se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo mais de escravo, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Irmãos, Jesus, ele fala que não existe maior amor do que dar a sua vida pelos teus amigos. E quem que deu a vida por nós, irmãos? Jesus. Ele está falando para hoje para você: eu sou teu amigo, eu te conheço, eu pego você pela tua mão, eu sei o que você está passando. E Jesus, ele está, irmãos, guardando as suas lágrimas dentro do teu livro, registrando ela, vendo aquilo que você está passando. Irmãos, aleluia. Deus não é diferente da sua dor, irmãos. A gente viu no versículo de Salmo 56, no verso 8, que Jesus, né, que a sua lágrima, a lágrima que você tem, ele guarda dentro de um odre. Isso tem uma simbologia muito forte, irmão. A gente vê o odre na Bíblia sendo muitas vezes, né, mencionado como um recipiente de guardar vinho. Amém? E é interessante que o odre, ele tinha uma flexibilidade para suportar a pressão gerada pelo vinho durante o processo de fermentação. Um recipiente rígido poderia se romper com a expansão causada pelos gases liberados no processo. Irmãos, entenda uma coisa. A gente vê muitas vezes o odre atribuído ao vinho, e a gente vê que Jesus, ele fala: não guardeis vinho novo em odre velho, porque senão não aguentaria. E a gente entende que é por conta desse processo de fermentação, e só que a palavra está falando que as suas lágrimas estão em um odre, estão naquele jarro, naquele odre. Então entenda, irmão, que sua lágrima lá está acontecendo o processo de transformação. Aquilo ali está se transformando, irmãos, e como a gente viu semana passada, Jesus está trocando as tuas vestes de tristezas e entregando vestes de alegria. Irmãos, tem alguém comigo essa noite aqui? Está te trocando as suas vestes de tristeza, entregando vestes de alegria. Saiba, está acontecendo um processo, irmão. Calma, Jesus está com você. Jesus é com você. Entenda uma coisa: você vai sair daqui, você vai entrar no seu quarto, Jesus está no seu quarto. Lá naquela sua família que está cheio de problema, Jesus está lá. Naquele casamento seu que está destruído, Jesus está lá. Na tua escola, Jesus está lá. Irmãos, onde você estiver, Jesus está lá. E há um processo de transformação acontecendo na sua vida. Irmãos, entenda.
Deus, Ele pode, irmão, mudar a situação que você está passando. A gente viu isso com a vida de Agar e Ismael. A gente viu isso com a vida de Ezequias. Irmãos, mas entenda uma coisa: Jesus também pode transformar você para passar pela situação. E nosso maior exemplo é Jesus, irmão. Jesus, quando Ele está no Getsemane, irmão, a gente vê Ele fazendo aquela oração: Pai, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Ou seja, Ele está falando assim: ó Pai, se possível, eu não quero passar por isso, Pai. Pai, está difícil, está doendo. Mas Jesus, Ele declara logo em seguida: mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Ah, irmãos, entenda. Eu fico imaginando Jesus. Se Jesus, Ele, naquele momento, Deus, Ele fala assim: tá bom, filho, vem, não passa mais por isso. O que seria de mim e de você, irmãos? O que seria de mim se você, a gente não seria nada. A gente não conseguiria falar para Jesus, falar assim: ei amigo, eu te amo, você me ama. Irmãos, entenda isso, irmãos. E Jesus, Hebreus, ele narra essa história, capítulo 5, no verso 7, quando Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvá-lo da morte, e suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu obediência por meio do seu sofrimento. Irmãos, vai ter situações, irmãos, que você vai estar aprendendo obediência, que Jesus vai estar te forjando, irmãos. Ele vai estar mudando o seu coração para passar pelaquilo. Irmãos, imagine Jesus, nosso maior exemplo. A Bíblia fala que Ele aprendeu obediência. Peraí, Jesus era 100% Deus, 100% homem. E a gente vê isso em Filipenses 2, verso 5. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser maior ou igual a Deus. Considerou ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, obrigado. Obrigado, porque você foi obediente. Você me ensinou que existem situações que eu vou ter que ser forte, e eu vou ter que aprender obediência. Porque, irmão, saiba que é na tua fraqueza que Deus vai se mostrar forte para você. Irmãos, entenda que Deus, Ele está também mudando o seu coração para passar pelas situações que você está enfrentando na tua vida. Aleluia. Entenda, irmãos, Romanos capítulo 5, verso de número 2, e foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvimento de perseverança. E a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quando Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. Irmão, você consegue entender o quão pecador que você é, mano? Você consegue entender a tamanha graça do Senhor de olhar todos os dias e falar para você: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não importa, eu não enxergo você, eu estou enxergando meu filho Jesus na tua vida. Eu te amo, eu te amo. Irmãos, entenda isso de uma vez por todas. A tua perseverança, ela vai ser aumentada. Irmãos, entenda que Deus, Ele não é indiferente às suas lágrimas. Irmãos, essa noite, irmãos, eu não sei como você chegou. Às vezes você não tem nada para oferecer, mas ofereça as suas lágrimas àquele que pode pegar elas, registrar elas e falar assim: filho, eu estou cuidando de você. Jesus é essa pessoa que veio e te reconciliou com o Pai. Através de Jesus, irmão, tudo se fez novo na tua vida. Irmãos, hoje você não tem nada para oferecer, irmãos, mas ofereça lágrimas. Não permita um coração insensível à presença de Deus. Tenha um coração macio, cara. Tenha um coração macio. Irmãos, por favor, mano,
não se prenda aos pensamentos, só se entrega, mano. Vai lá, liga pro teu pai que você não fala com ele. Vai lá, restaura seu casamento. Vai lá, irmãos, e restaura, fala com teu irmão que você não fala. Fala com tua mãe, pede desculpa para aquela pessoa que você magoou, ou libera perdão àquela que te magoou. Irmãos, não se prenda a essas coisas, irmãos. Tenha um coração macio, se entrega à presença de Deus, irmãos. Você vai ver o transbordar na tua vida. Você vai ver a sua vida, irmãos, guinando, indo para frente e sendo transformada. Irmãos, não adianta a gente cantar que Ele é santo e dentro da nossa casa a gente não olhar para os nossos pais. Irmão, seja cristão dentro da tua casa, seja cristão dentro do teu lar, seja cristão na tua faculdade, seja cristão aonde você estiver, porque entenda, irmãos, você está carregando Jesus. Sabe aonde você está indo, irmãos? Jesus está indo junto com você, mano. Entenda isso. Entenda que Jesus está caminhando junto com você. Entenda que assim como nas suas lágrimas Deus está te vendo, assim na sua promiscuidade Jesus está vendo também. Jesus, Ele não tampa os olhos pelaquilo que tu faz, irmão. Irmãos, permita o coração vazio, mas transforma a sua vida essa noite. Fala assim: Deus, eu só tenho pecado para te oferecer. Mas Jesus fala assim: é tudo isso que eu preciso. Eu não quero mais nada, eu não quero suas pernas, eu não quero sua mão, eu quero só você. Vem com seus pecados, vem com seus desesperos, vem com todo esse peso, vem desesperado. Eu só quero você. Irmãos, entenda, Jesus está no barco da tua vida, mano. Vai balançar, mas entenda, Ele está e Ele te deu a ordem, você vai chegar para o outro lado, você tem promessa, mano, você vai avançar, mas entenda, vai acontecer obstáculo na tua vida, mas você vai avançar, mano, entenda isso, irmãos. Irmãos, irmãos, quando a gente se entrega à presença de Deus, existem máscaras do nosso eu que vai sendo caído. Entenda que a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3 diz: contudo, sempre que alguém se volta ao Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é Espírito, e contudo, onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Portanto, todos nós, o qual o véu foi removido, podemos refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é Espírito, nos conforta, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Irmãos, a Bíblia ela fala assim, o Espírito Santo, onde Ele está, a liberdade. Sabe por quê? Porque você vai chegando, irmão, com todos os seus problemas. Irmãos, vai acontecendo o que? O véu vai se rasgando. Eu não sei, irmãos, aquilo que está te prendendo, mas você vai chegando para Deus e fala assim: Deus, é isso, Pai. Pai, eu estou entrando naquele site mais 18, sim, Pai. E você vai falando para o Senhor: Pai, sim, eu estou apostando, Senhor. Sim, eu não estou tratando minha esposa com zelo. Sim, Pai, eu não falo com meu pai. Deus me perdoa. E o véu vai rasgando, e o véu vai se abrindo, e você vai entrando na presença do Senhor. Aí você vai sendo transformado. Entenda, você está sendo transformado. E quando você menos esperar, as pessoas vão estar falando: o que está acontecendo com você? O que está diferente? Aí a palavra fala: porque a glória do Senhor está resplandecendo através da minha vida, e você está sendo transformado, irmãos. Irmãos, saiba de uma coisa: Jesus, Ele está pegando as suas lágrimas, Ele está falando assim: eu estou com você, eu estou com você, eu não sou indiferente dela. Saiba que ainda, irmãos, que a figueira ela não floresça, ainda que falte fruto na vinha. Esse é o cântico de Abacuque. Ainda, irmão, que tudo se perca, contudo eu me alegrarei na presença do Senhor. Irmão, se coloca de pé. Irmãos, eu não sei como você chegou, irmãos, aqui hoje. E eu não quero te condenar, irmãos, senão isso daqui não seria evangelho. Mas Jesus, eu creio que Ele já está falando no teu coração. Existe uma voz sussurrando no teu peito, mano. A palavra fala que hoje, se escutarem as vozes do Senhor, não resista. Não resista. Irmãos, o Senhor Ele está falando e bradando ao teu coração. Talvez o Senhor Ele está te lembrando de situações. Às vezes você está tendo um flashback daquele teu choro que você chorou, e Ele está te mostrando para você: ei, eu não era indiferente antes, eu não vou ser indiferente agora. Irmãos, que nesse momento você possa orar, irmãos, como se tudo dependesse dessa oração, irmãos. Fecha seus olhos, irmão. Começa a falar com o Senhor. Começa a falar: Pai,
eu não tenho nada a não ser meus pecados. Mas a Tua palavra fala, Deus, que o Senhor não é diferente a mim, Pai. Espírito Santo, você tem liberdade. Pai, que o Senhor fale com o meu irmão, Pai. Que hoje talvez, Deus, a gente só tenha lágrimas, Pai. Mas transforma essa tristeza, Deus, que nós estamos sentindo em alegria, Senhor. Transforma nosso coração, Deus. Faz tudo novo, Deus. Renova, fala conosco, Pai. A gente não quer sair daqui sem ser transformado pela Tua glória, Senhor. A gente não aceita sair daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Pai, estamos aqui, Pai, com lágrimas, oferecendo lágrimas, Senhor. Pai, a Tua palavra fala, você não é diferente dela. Olha, Deus, paira sobre esse ambiente. Abre o céu, Deus, essa noite, Senhor, fala conosco. Deus, que nosso coração possa estar macio à Tua presença, Deus. Deus, não rejeita o nosso coração quebrantado, Jesus. Não rejeita o nosso coração quebrantado. Papai, nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Pai. Aleluia, aleluia.